Predador Terras Selvagens expande a mitologia dos Yautjas e estabelece conexões com a saga Alien, podendo preparar um novo crossover, além de ter vários paralelos e referências aos filmes antigos da franquia, não só do Predador, mas como de outros clássicos. Por isso, confira agora todos os detalhes, easter eggs e referências que você perdeu em Predador Terras Selvagens. Se você quiser entender tudo isso, me acompanhe até o final. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rafael e se você gosta desse universo do Predador, do Alien, já clica no like e garanta que você seja um inscrito do sininho ativado para não perder os próximos vídeos. Vamos lá! O filme começa mostrando um código dos Yautjas que diz: os Yautjas não são presas de ninguém, amigos de ninguém, predadores de todos. Esse código não só antecipa o arco do Deke ao longo do filme, como também faz um paralelo com a animação Assassino de Assassinos, que também começa com o código dos Yautjas. Se aventure entre as estrelas e procure a presa mais forte. Ela será o seu troféu. Torne-se o assassino de assassinos. Muito legal que os Yautjas têm todo um código que eles seguem à risca, quase como se fosse uma bíblia para eles. Inclusive, esses números poderiam ter seu versículo de cada código. Então somos apresentados ao planeta Yautja Prime, o planeta natal dos predadores e que já apareceu em outros filmes, como no mais recente Assassino de Assassinos. A música dessa cena é tocada pela banda The Who. O detalhe interessante é que a letra da música está na língua dos Yautja. Na areia, vemos um besouro alienígena sendo comido por um escorpião alienígena, que depois é devorado por uma criatura reptiliana, e depois ela é esmagada pela nave do Yautja. Isso não é só uma referência ao tema da franquia de presa e predadores, como também é uma referência ao começo de Prey, onde a gente vê os animais se comendo e vai subindo na cadeia alimentar. Conforme a nave atravessa o planeta, vemos um esqueleto de uma criatura gigante, que lembra o esqueleto que apareceu em Star Wars Uma Nova Esperança, quando o C-3PO e o R2-D2 estão passando por aquele deserto. Aqui conhecemos Deke, e é a primeira vez na franquia que descobrimos o nome de um Yautja, e também é a primeira vez que um predador de fato é o protagonista do filme, e não um humano que está sendo caçado. Logo em seguida ele entra na caverna e diz: "Estou sentindo você, irmão." Esse será um tema ao longo do filme, a relação de irmãos, como veremos depois entre Tia e Tessa. Deke sente a presença do seu irmão porque vê o seu reflexo numa poça d'água. Isso porque a fraqueza da invisibilidade dos Yautjas sempre foi a água desde o começo da franquia. Um detalhe sutil, mas bem legal. Deke ainda não possui seu dispositivo de invisibilidade, e ao enfrentar seu irmão, chama essa tecnologia de trapaça. E finalmente alguém fala isso aqui na franquia, porque os predadores sempre respeitaram suas caças. Mas convenhamos, essa tecnologia é uma baita trapaça. Durante a luta de irmãos, Quai diz pra Deke parar de lutar como seu pai e usar a caverna, ou seja, usar o ambiente ao seu favor. No final do filme, Deke seguiria esse conselho. Depois eles vão para a sala de troféu da nave, onde dá pra ver algumas referências, como um crânio que lembra os alienígenas de Independence Day, um crânio que parece ser de humano, um outro muito parecido com o de um T-Rex, na verdade eu acho que é de um T-Rex, um crânio que lembra um macaco ou uma criatura alienígena semelhante, e eu vi algumas pessoas especulando que esse crânio poderia ser de um engenheiro lá de Prometheus, o que seria um detalhe insano. Mas não tem nada confirmado. Durante a conversa, eles lembram que Deke perdeu uma presa quando era criança, e por isso ele tem a mandíbula quebrada, como se fosse uma cicatriz. Quai diz: "Não se exploda." Curioso, porque todos os equipamentos dos Yautjas são feitos para explodirem quando eles estão perto de perder uma caçada. Então meio que tá falando não fracasse. Quando eles estão procurando a próxima caçada de Deke, é possível ver um holograma de uma mulher com arco e flecha. Muito provavelmente é a Naru. Isso faria sentido já que ela está congelada no planeta dos Yautja. Quando o pai deles chega ali, o Deke corta sua mão como um gesto de honra. Também vimos isso na animação Assassino de Assassinos. O pai tenta colocar filho contra filho, um duelo de irmãos. Aconteceu basicamente a mesma coisa no capítulo 2 da animação Assassino de Assassinos. Quai também diz: "Traga para casa." A mesma frase que o irmão da Naru disse pra ela antes de morrer. Não. Leva o bicho pra casa. Foi as últimas palavras dele pra ela, do mesmo jeito que foi as últimas palavras do Quai para seu irmão. A ideia de levar a caça para casa não é só uma prova que você é um caçador, mas também uma questão de honra. No final, Deke faz exatamente isso, do mesmo jeito que a Naru fez em Prey.
Deck caindo no planeta Jena lembra o Andrea na abertura de Predadores, o filme de 2010. Ambos estão caindo em um planeta desconhecido, onde se tornariam a caça das criaturas desse lugar. Após chegar no planeta, Deck faz um balanço das armas que ainda possui, incluindo a lança clássica dos Yautjas, que se estende nas duas pontas. O Predador de Prey usava uma lança muito parecida. Depois de enfrentar algumas criaturas, Deck se cura usando plantas do local. Esse é um momento clássico da franquia. Todo filme do Predador tem uma cena em que ele se trata dos próprios ferimentos, mostrando a ter seus conhecimentos em campo. Conhecemos a Tia, uma andrógida Lady Yutani, a grande corporação dos filmes do Alien. A empresa está aqui nesse filme fazendo o que ela faz de melhor, usar criaturas alienígenas como armas biológicas ou para fins de experimentos. Por isso eles querem capturar a Kaliski. Isso também mostra que os filmes do Alien e do Predador se passam no mesmo universo, podendo rolar um novo crossover no futuro. Talvez um novo Alien vs Predador. Você pode se perguntar, onde Terra Selvagem se encaixa nessa cronologia? Não existe uma data exata, mas esse é o filme mais avançado cronologicamente, tanto da franquia do Predador quanto da saga Alien, se passando em um futuro bem distante. Vale lembrar que os filmes antigos do Predador vs Alien não são mais considerados canônicos aqui da cronologia. Tia e Deck se juntam formando uma equipe, e ela fala que estudou muito sobre os Yautjas, mostrando que a Lady Yutani está totalmente ciente dessa espécie, tendo várias informações sobre eles, dando aquele pequeno gancho para um possível crossover entre as franquias no futuro. Deck usa alguns cipós para transformar a Tia em mochila, já que ela está sem as suas pernas, uma referência a Star Wars, o Império Contra-Ataca, quando o Chewbacca carrega o C-3PO. Tia explica que o planeta Jena foi formado há 64 bilhões de anos, em um sistema com uma estrela anã vermelha gigante. Dá para ver essa estrela morrendo lentamente no horizonte, através das nuvens e da névoa. Conhecemos a Tessa, a irmã de Tia, e também uma andrógida Lady Yutani. Ela está passando por reparos após sofrer um ataque da Kaliski, e se liga nesse detalhe. Sua pele danificada sangra um fluido branco, do mesmo jeito que acontece com os androides da franquia Alien. Na parte de trás dos olhos da Tessa aparece o logo da Lady Yutani, o mesmo que vimos nos olhos do androide Andy de Alien Romulus, e o mesmo quando Tia usa o seu tradutor universal para se comunicar com Deck. Durante o reparo, a máquina tenta dar um novo olho para Tessa, mas ela rejeita, então passa o restante do filme caolha, lembrando o Exterminador do Futuro. Enquanto isso, Deck e Tia encontram uma criatura pequena e fofinha que eles passam a chamar de amiga. Mais tarde, descobrimos que ela é filha da Kaliski, e tem uma dica disso na cena, quando Tia comenta que essas criaturas aí servem de alimento para a Kaliski, e a amiga estava bem ali se preparando para uma refeição. Durante a caçada, as coisas dão errado e Tia recria a icônica pose do Ethan Hunt no primeiro Missão Impossível. Deck mata a criatura, arranca sua coluna vertebral, solta um rugido e a levanta como um troféu. Essa é a comemoração clássica dos Yautjas. Nos filmes antigos, eles faziam exatamente isso com os humanos. Deck finalmente enfrenta a Kaliski e consegue decepar sua cabeça, só para descobrir que ela possui um super poder de regeneração. Isso explica o porquê da Lady Yutani está tão interessada nela. Antes de serem capturados pela equipe da Tessa, a Kaliski para de atacar o Deck ao sentir o cheiro da marca deixada por amiga, quando ela gospe nele. Tia ajuda Deck a escapar e depois ele pula de uma cachoeira no mesmo estilo do Dutch no primeiro filme de 87. Então Deck retorna para sua nave e encontra o capacete do seu irmão, e percebe que ele era o lobo alfa do seu clã, se conectando com o diálogo que ele teve antes com a Tia. Deck decide salvar Tia e libertar a Kaliski. Para isso, ele se prepara para a luta usando os recursos naturais do planeta. Um momento que lembra muito o Arnold Schwarzenegger lá no primeiro filme. Foi muito icônico. E lembra também a Naru em Prey. Todos eles estão usando o que aprenderam sobre o ambiente ao seu favor. Aqui, Deck finalmente segue o conselho do seu irmão. Para mim, um dos detalhes mais legais do filme. E eu acho que só esse detalhe já merece o seu like. Então, já clica aí no like, que isso ajuda demais aqui o canal. E já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você sempre fica atualizado no universo do Predador e do Alien, e também recebe a notificação dos próximos vídeos.
Na batalha final, Deck usa um novo capacete mais improvisado e que não é o do seu irmão como ele tinha visto anteriormente. Isso porque deve ser uma desonra para os Yautias ter que usar um capacete de um outro Yautja. Deck encontra a amiga na pegada da sua mãe e gospe nela para aceitá-la no seu grupo. Agora, Deck aprendeu o valor de caçar em bando e aplica as lições que aprendeu com Tia. O Deck passou por uma transformação no filme, do mesmo jeito que aconteceu com Dutch e a Naru. Todos eles foram de presas para predadores, ou caçadores. Tessa conversa com a sua mãe e ela diz: "Estamos contribuindo para um mundo melhor", uma referência ao slogan da corporação. Durante a batalha final, a Tessa usa um exoesqueleto, que lembra muito o exoesqueleto que a Ripley usou no final de Aliens. Get away from her, you bitch! Inclusive, a própria luta final aqui tem paralelos com Aliens. Lá, a gente tinha Ripley contra uma criatura gigante, a Rainha Alien, e você torce pro lado humano vencer. Enquanto aqui tem a Tessa lutando com uma criatura gigante também, a Kalisk, mas agora você torce pra criatura vencer. A amiga tem um último momento com a sua mãe antes da Tessa congelar a Kalisk e explodi-la de dentro pra fora. Uma morte muito parecida com a do T-1000 em O Exterminador do Futuro 2. Então, a amiga arranca a cabeça da Tessa e comemora da mesma forma que os Yautias fazem com as suas caçadas. No epílogo, todos eles vão para Yautja Prime e Deck tem o confronto final com seu pai, que o vence usando algumas estratégias, como ligar os motores da nave para gerar poeira, impedindo que seu pai fique invisível. De novo, ele usando o ambiente ao seu favor. Deck então corta o braço do seu pai, do mesmo jeito que ele cortou de Quai no começo do filme, e depois o prende, invertendo os papéis do começo do filme. O pai oferece um lugar no clã, mas agora Deck tem seu próprio clã, e reivindicando seu manto de invisibilidade, finalmente ele se torna Deck dos Yautja, o verdadeiro predador e o lobo alfa do seu clã. Detalhe que a amiga já aparece bem maior, o que indica duas coisas: ou passou um bom período de tempo entre a batalha final e esse epílogo, ou os Kalisk têm um crescimento extremamente acelerado. O filme meio que tem uma ceninha pós-créditos onde vemos uma nave gigante chegando, e ali está a mãe do Deck, enquanto ele esboça uma reação de medo. Então será que ela é pior do que seu pai? Ou é de um outro clã? Ela aprova as coisas que ele fez? Vai ser uma aliada ou inimiga? Essas são perguntas que devem ser respondidas numa possível sequência. Além disso, é a primeira vez nos filmes que é citado uma Yautja fêmea. Nunca apareceu uma antes. E isso vai ser interessante, porque pelo que sabemos do canon, com base em jogos e HQs, as Yautjas fêmeas são menores e mais ágeis, mas também mais perigosas, porque preferem brincar com as suas presas. Já nas HQs mais antigas, elas costumavam ser maiores e mais fortes que os machos, e não seguiam o mesmo código de honra deles. Então eu tô curioso para ver como a sequência vai abordar as Yautjas fêmeas. Agora, um detalhe que é pura especulação: Deck conclui a sua caçada, mas ainda é jovem e está em ascensão. Então fica a pergunta: qual será sua próxima caçada? Talvez, quem sabe, ele pode querer ir atrás da criatura mais perigosa do universo, a mais sanguinária, a mais mortal. No caso, estamos falando do Xenomorfo, preparando assim caminho para um novo Alien vs Predador. Não é tanta loucura pensar isso, porque os filmes estão no mesmo universo com várias referências e um Xenomorfo seria uma baita caçada pro Deck. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo de final explicado, que funciona como um complemento desse aqui, e também nesse outro vídeo, onde eu explico a ordem cronológica dos filmes do Predador. Agora me conta, qual foi o detalhe, easter egg ou referência que você mais curtiu? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.